Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhores, no último vídeo eu tinha falado sobre a questão da graça suficiente e eu tinha dito que justamente por ela ser suficiente, ela só iria até o momento da conversão, porque esse é justamente o papel que faz a graça suficiente, ou chamada a graça habitual. Mas tem uma outra graça, que é a graça atual, ou chamada também de graça santificante, que é aquela graça que as pessoas que já abandonaram o pecado mortal, que já estão batizadas, que estão vivendo na graça de nosso Senhor, essas recebem para justamente se tornarem santas. E veja bem, por que eu estou falando disso, né? De novo, só para reforçar, porque justamente as graças são uma maneira de Deus estar presente na nossa vida. Nosso Senhor disse aos apóstolos: nada podeis fazer sem mim. Então ele nos diz a nós todos, a toda a igreja: olha, vocês não podem fazer nada sem mim. E porque não podem fazer nada sem mim, eu então vos dou as minhas graças. Eu vos dou a minha companhia, eu vos dou todas essas graças, todas as virtudes, né? Justamente para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. E a necessidade disso para nós ainda é maior porque tivemos o pecado original. Então, nossa natureza ficou toda desordenada, nós tivemos muitos problemas, já não é mais a alma que manda no corpo, mas é o corpo que manda na alma, já não é mais a inteligência que diz o que é a verdade, mas os sentidos que forçam a inteligência a acreditar em uma coisa que é irracional. E tudo isso, então a necessidade da graça de Deus ficou ainda muito maior, porque Ele agora vai ter que compensar o que seria natural em nós. As nossas deficiências, como que colocando braços, acho que é biônico que fala, enfim, essas estruturas que servem para compensar as nossas deficiências. E que nós temos agora uma deficiência na nossa humanidade, né? É aquela coisa que eu já tinha citado alguma vez, olha, os pássaros, eles voam, a água, ela sacia, os alimentos nutrem, mas o homem que foi feito para amar a Deus não ama. O homem que foi feito para a santidade já não mais é santo. O homem que foi feito para o amor não somente a Deus, mas também aos outros já não ama mais. Não ama mais a si mesmo, não ama os outros, não ama a Deus. Por que não? E daí a importância da graça. Então a graça suficiente nos faz nos converter, abandonar o pecado, buscar os sacramentos da igreja e nos reconciliar com Deus. E a partir daí, nosso Senhor vai então nos dando as graças que nos são necessárias para a nossa santificação, para produzir em nós a santidade, né? E, bom, eu poderia dizer isso de muitas formas e também aconselho vocês mesmo a procurarem no catecismo, né? Como que isso se dá, mas vou explicar rapidamente qual é o processo de santificação, porque se essa graça está aqui em nós para nos fazer santos, então eu vou explicar o processo de santificação. Quando você se converte, e você pode se converter de muitas formas, né? Mas quando você dá esse passo para abandonar o pecado, isso não é o suficiente, porque isso daí é o mínimo. A nossa humanidade foi feita para não fazer todas aquelas coisas. Então, se você deixa de fazer aquilo que você não tinha de fazer, você não contribuiu. Você só chegou na estaca zero, você está no mínimo. Você agora é humano. Antes você era um animal. Agora você está se comportando que nem gente. Entende? Agora, no mínimo, você não está fazendo as ações de um animal, para falar da melhor forma. Então, para você ir além disso, que é você ser santo, a santidade é o amor, mas é o amor a Deus. Ah, mas Santa Madre Teresa de Calcutá ajudava tantas pessoas, Santo Fulano fazia isso e isso pelos outros. Sim, faziam. Mas faziam por amor a Deus. Ah, mas que absurdo, então não amava. Não. Olha, uma vez um repórter estava olhando a Madre Teresa lá se debruçando, lavando as chagas de um leproso. Acho que era um leproso.
E aquele homem olhou com tanto desgosto, com tanto nojo, que falou em voz alta: eu nunca faria isso, nem por $1.000.000. Aí a Santa Madre ouviu e disse: por $1.000.000? Eu também não. Eu faço isso por Deus, por amor a Deus. Entende? Sempre por Ele. Porque a conversão, gente, o abandono do pecado pode nos chegar de diversas formas. Às vezes por uma via mais intelectual, às vezes por uma via mais de uma experiência com Deus, às vezes através de uma desgraça, algum mau acontecimento que nos faz nos tocar e então nós mudamos de vida. Mas depois disso, é principalmente através da vida de oração. Porque nos estudos, você vendo essas aulas de catecismo, estudando o catecismo da igreja, vendo o site do Padre Paulo Ricardo, vendo tantas outras coisas, você vai conhecendo, você vai ouvindo desse Jesus, ouvindo falar sobre ele, conhecendo a igreja dele, conhecendo ele. Mas quando você traz todas essas coisas e você reza, você toca a Cristo. E ele vai deixando de ser uma ideia, vai deixando de ser uma teoria. A igreja vai deixando de ser uma coisa distante, mas vai ficando uma coisa viva, que você vive. Você vai à missa e você sabe que você não está participando de alguma coisa simbólica, mas você está participando de uma coisa real, concreta. E ali, naquele íntimo e silencioso convívio da oração, em que você vai conversando com Deus, e ali na oração você não só conversa com Ele, e nessa conversa você começa a falar dos acontecimentos da vida dele, das passagens das Escrituras, daquilo que bispos, padres, daquilo que catequistas, daquilo que o catecismo falou sobre ele. E então você vê. Antes, você poderia ouvir dizer que Deus te amava, mas depois, de repente, você estava pensando sobre isso, você estava conversando com Deus sobre isso, então você vê: meu Deus, tu realmente me amas? Eu sabia disso, mas agora eu sei, agora eu vejo. Sei lá, tantas coisas assim. De repente você está conversando com Cristo e aquilo salta. E aquilo antes você sabia, só que era um saber moral. Tipo, eu dou confiança a isso, eu dou crédito a isso, porque quem está me dizendo é uma pessoa confiável, porque as Escrituras estão falando. Mas ali você vê: uau, é verdade, é realmente verdade. E não é simplesmente uma verdade porque é uma coisa que aconteceu, ou uma coisa que existe. Não, não. É verdade, mas você vê aquilo não como uma verdade mais distante, mas uma coisa que participa de você. Uma coisa que tem consequências em você, que tem consequências na sua vida e tudo isso. Não sei se tá dando para vocês entenderem, mas o que eu quero dizer é: antes você sabia, agora você está tocando. Isso tudo se dá na oração. E justamente nesse recolhimento da oração, nesse sagrado e silencioso convívio, quando você vai rezar, então você vai tendo essa íntima conversa com Deus. Às vezes pode parecer que são somente suas palavras, mas não é, porque você não está falando sozinho, você está conversando com uma pessoa. E essa pessoa, se você vai dando abertura, ela vai guiando a sua oração, sem que você perceba. De modo que você pode parecer só estar falando, mas aquilo vai levando a alguma coisa, então você vê. E você escuta. Você escuta porque você viu a verdade. Quando você vê essa verdade, você a toca. Então, essa verdade realmente convida a amar. Porque ela não só... Nossa, é verdade! Não. Mas porque você vê que aquilo é verdade. Porque você toca aquilo. Você pensa: meu Deus, como eu não posso te amar assim? Você vê a verdade que realmente, se você fosse olhar no Calvário, tudo era de tristeza, tudo era desgraça. As pessoas blasfemando contra Cristo, Cristo crucificado, perdendo cada vez mais sangue. O corpo de Jesus totalmente destruído, coberto de chagas, de arranhões, de cuspes, de marcas, de roxas, de tudo. O rosto dele desfalecido, aquele que pregava com tanta eloquência, aquele que sorria com tanta afetividade, com tudo isso. Agora ele é um rosto desfalecido. A mãe de Cristo olhando para ele profundamente triste,
profundamente compadecida dele, desfalecendo junto dele. Os apóstolos, as pessoas que o seguiam desconcertadas ou fugidas, indo para longe dele. E quando você olha aquele tempo fechado no Calvário, descreve a realidade que estava ali. O nosso Deus verdadeiro, cercado de pagãos que se escarneciam dele, não somente os fariseus, alguns maus judeus, não, os romanos, pagãos também, e ele sozinho. Mas daí você vê que debaixo de toda essa capa de desgraça, você olha para o coração dele, e então você vê que era ele dizendo: eu quero isso tudo para mostrar o meu amor por você, porque eu estou suportando isso tudo por você. Então, de repente, no meio de toda aquela treva, de toda aquela desgraça, você consegue ver o brilho do amor de Cristo. Que embora tudo parecesse ser o contrário de glória, de beleza, de amor, na verdade, todas essas trevas, tudo isso, some. Porque antes disso, antes de tudo isso, era a luz do amor de Cristo, do coração escondido de Jesus, do coração escondido no peito chagado de Jesus. Aquela chama daquele coração era que iluminava todo o Calvário e que transformava toda aquela treva em luz. E você vê essa verdade e você já não tem mais medo da cruz. Então o teu coração diz, olhando para Cristo: meu Deus, como não amar um amor assim? Só que porque esse amor é verdade, porque essa oração é verdadeira, e porque você viu essa verdade, você amou essa verdade, e porque você amou essa verdade, você amou ao Cristo, porque era com Ele que você estava falando. Aquilo não são só 15 minutos de oração, 5 minutos de oração, 30, não. Mas essa verdade te leva a amar. E de repente você passa alguns dias rezando e quando você vê, você já está sendo mais paciente com os outros. Você já é mais paciente com seus próprios sofrimentos. Se alguma coisa acontece de ruim no seu dia, tu pode até sentir aquela angústia, aquela aflição, mas você oferece aquilo por Deus. Você já não fica desesperado procurando prazer ou ausência de dor. Você, não, por amor a ti, Senhor, o Senhor passou tanta coisa de ruim por mim, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida. Eu sei que pode tirar isso de mim, mas não quero. Eu quero suportar isso pelo tempo que o Senhor aceitar, para que ao menos eu possa te consolar um pouco na cruz. E aí sim, você quer saber por que aqueles santos levavam uma cuspida na mão e depois estendia outra assim? Esse daqui foi para mim, mas me dá pelos meus filhos. Pedindo esmola, alguns santos levaram um cuspe na cara e disseram: olha, esse foi para mim, agora é pelos meninos que eu cuido do orfanato. Tantos santos que foram desprezados, são o Padre Pio com as mãos chagadas. Padres, pessoas da igreja desprezaram ele. Ele teve que celebrar missas sozinho, sem ninguém acompanhando durante 6 anos. E tantos santos durante a história da igreja humilhados, escarrecidos, maltratados, mortos, os mártires, e todos eles, nenhum santo levantou a mão contra quem os maltratava. É igual São Paulo. Se vocês virem aquele filme Paulo Apóstolo, que lançou pouco tempo, onde o intérprete de São Lucas foi o mesmo intérprete que fez Jesus na Paixão de Cristo do Mel Gibson. Já estou acabando o vídeo, mas só para citar essa parte. Então, em um momento, a comunidade católica de Roma, no tempo de São Paulo, isso, né? É claro, é uma ficção, mas enfim. Começa a se revoltar, dizendo: ah, não, vamos pegar em armas, vamos matar eles, vamos dar a mesma moeda, porque não está adiantando. Então São Lucas fala: chega, para! Olha, eu segui este homem, eu segui Paulo. Eu vi este homem ser açoitado, apedrejado, eu vi ele ser espancado, eu vi isso, vi aquilo, vi-o sofrer de diversas maneiras, mas eu nunca o vi levantar um dedo sequer
contra qualquer um destes que o maltratavam. Não por passibilidade, sei lá, não, mas por convicção. Porque um católico é um cristão. O que significa cristão é um outro Cristo. Imitadores de Cristo. Cristo poderia ter destruído todos aqueles que estavam maltratando, mas não. Ele não quis fazer isso por amor a Cristo. Ou por amor a nós. E os santos, podendo revidar, podendo fazer o que for, eles também não fizeram. Não por fraqueza. Não por um pacificismo. Não. Mas pela verdadeira mansidão, que é impelida pelo amor de quem se oferece a Deus, de quem oferece a própria humanidade como um presente a Deus. Mas isso tudo graças à oração. Todos estes santos não foram santos e fizeram coisas grandiosas aqui fora, porque lá dentro do coração deles eles se recolheram para rezar. E é justamente desse jeito que geralmente acontece a ação da graça santificante. Você começa dando um salto no escuro, se convertendo. Mas depois, neste escuro, você se recolhe em oração. E então a luz de Cristo começa a brilhar. E você começa a seguir essa luz. No começo, são verdades bonitas que você vê. São coisas que encantam, que fazem arder o seu coração. Mas depois você vê que essa verdade é uma pessoa. E é uma pessoa que você quer amar. Primeiro você começa querendo servir. Depois você já começa a ver que é um amigo. Mas depois é um amor tão grande, mas tão grande, que você vê que a sua alma já é esposa desse amor. Que a sua alma pertence a esse amor. Mas não só isso, mas que esse amor pertence à sua alma. Deus abençoe vocês. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.